Olá, boa tarde a todos. Sejam Boa bem-vindos. tarde. Sejam aqui bem-vindos ao webinar Ciência da Computação sem computadores. E pedindo, antes de começarmos, para se irem apresentando aqui no chat. Penso que já conseguem escrever. E pronto, sem demoras, depois começamos o nosso webinar. Já agora também introduzir-nos quem vai estar agora aqui a fazer este webinar. Portanto, eu sou a Sara, da equipa da Hugo. Vamos ter aqui também a Joana a acompanhar-nos aqui através do chat. Ela vai estar a responder às vossas questões e apoiar-vos no que vocês precisarem no decorrer do webinar. E teremos também aqui a professora Diana Rodrigues, que também vai ter aqui um momento para falar um bocadinho sobre a sua experiência e relacionar aqui com o tema do webinar. Eu penso que, Joana, acho que o chat está desativado, ou não? Está para todos. Mas acho que está aqui. Ah, ok, já está. Boa. Pronto, e acho que é isto assim de um modo geral. Nós começamos daqui a um minutinho. Ok, já estão aqui alguns professores a responder. Já agora gostava também de saber que escola é que são, o que é que vos levou também a inscrever neste webinar. Esperamos também poder vir responder aqui algumas das questões que tenham. Portanto, sintam-se sempre à vontade para ir inscrevendo e para ir interagindo connosco. Deixar também a nota de que este webinar será mais prático e, portanto, teremos um momento em que vos convidamos a fazer uma atividade em conjunto connosco e, portanto, se tiverem a oportunidade, gostávamos que tivessem uma folha, de preferência quadriculado, mas se não tiverem, não há problema nenhum, e um lápis para poderem acompanhar a atividade connosco e esperemos que gostem do webinar. Ok, já temos aqui muitos professores. Ótimo. Eu, se calhar, vou começando, já são aqui 5 e 1. Então, vou começar por vos mostrar a agenda que temos preparada para hoje. E, ok, então, já começámos aqui com as nossas boas-vindas e em seguida vamos explicar-vos de modo geral o que é a UBO. Vamos introduzir também o tema da ciência da computação, que é aqui um dos principais pilares da UBO. Vamos falar das atividades Unplugged na UBO, que são aqui atividades que podem ser realizadas sem computador. Depois vamos ter então este momento prático que vos estava a falar. Vamos ter também o testemunho da professora Diana e, por fim, vamos ter um momento de perguntas e respostas, mas isso não invalida que vão escrevendo aqui no chat, claro. E pedir-vos ainda que no final do nosso webinar vão ter acesso a um breve questionário, demora no máximo 2 minutos, só para darem a opinião em relação ao webinar e percebermos se fez sentido para vocês e se há alguma questão que gostavam ainda de ver respondida. Portanto, pedi-vos se puderem responder no final. E agora começo então por vos falar então, do que é a UBO. A UBO é aqui uma plataforma de ensino que disponibiliza aulas e conteúdos pedagógicos de ciência da computação e programação e que foram desenvolvidos essencialmente para crianças dos 6 aos 12 anos. Através de uma abordagem integrada com o currículo escolar, nós trabalhamos as áreas STEAM, que são aqui a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática, e articulamos com temas como a cidadania digital e a sustentabilidade. E, no fundo, é isto que é a UBO, de uma forma resumida. Mas é importante também dizer-vos que a nossa missão não é apenas explicar aos alunos como é que utilizam computadores ou o que são computadores. A nossa missão passa sim por compreender como é que se organiza a informação, como é que se resolvem problemas e como é que se aplicam soluções no mundo real. E é este exatamente o nosso propósito quando criámos a UBO. E, portanto, este esquema que nós vos mostramos neste slide tem aqui 3 dimensões, portanto, a ciência da computação e programação, as STEAM e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu vou explicar um bocadinho cada um destes pontos para vocês também terem uma ideia mais completa do que é que trabalhamos na UBO. Portanto, começando pela ciência da computação, que é aqui a ciência que estuda os computadores e a forma como nós manipulamos informação, ela permite-nos perceber como é que funcionam os sistemas à nossa volta, enquanto que a programação é aqui a forma prática de nós aplicarmos esta ciência. Ou seja,
Os alunos na UBO conseguem então criar instruções passo a passo para resolver problemas e experimentarem diferentes soluções. Enquanto que depois olhamos aqui para as STEAM e as STEAM conectam, portanto, a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática e permitem aos alunos interpretar e resolver problemas de uma forma interdisciplinar, ou seja, utilizando todos os conhecimentos que já têm, que vão desenvolvendo na escola e na própria plataforma. É isso que nós queremos fazer quando trazemos as STEAM para a nossa missão. E, dito isto, portanto, olhando para a ciência da computação e programação, ao utilizarmos estas duas áreas, os alunos já estão aqui a desenvolver pensamento lógico, algoritmia, reconhecimento de padrões, e depois com este STEAM trazemos aqui a componente interdisciplinar. Mas falar-vos também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também tem aqui um papel bastante importante, uma vez que permitem aos alunos mostrar como é que o conhecimento que eles estão a adquirir pode ser utilizado para agir de uma forma responsável, consciente do seu papel no mundo, e também como é que podem fazer, como é que podem contribuir para a construção aqui de um mundo mais justo e mais sustentável. E, portanto, nós trazemos esta frase que vocês encontram aqui em cima, portanto, aprender a pensar, criar e agir no mundo digital e real. O pensar está aqui muito ligado ao desenvolver estas competências de lógica, algoritmia, reconhecimento de padrões. Depois, o criar está aqui muito ligado ao colocar este conhecimento em prática, quer seja através de atividades unplug ou de criação de projetos digitais. E depois, o agir é aqui perceber como é que as nossas ações têm impacto no mundo real, na sociedade e no planeta. E, portanto, nós acreditamos que ao combinar a ciência da computação e programação com as STEAM e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos aqui a promover competências que são importantes para o século XXI. E competências estas, como eu já vos referi agora, tanto o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas de forma estruturada, que são tudo competências importantes. E, portanto, este tripé que nós vemos aqui, estes conceitos, interdisciplinaridade, cidadania digital, são no fundo aquilo que sustenta a UBO. Portanto, no próximo slide nós vamos ver exatamente como é que transformamos estes conceitos em atividades práticas e envolventes para os alunos. Portanto, o que é que são então estas atividades Unplug? Então, estas atividades Unplug são aqui tarefas pensadas para desenvolver o pensamento computacional, a lógica e a resolução de problemas sem utilizarmos os computadores, que é aqui a palavra-chave, o sem utilizarmos os computadores. Estas atividades podem ser jogos em papel, dinâmicas em grupo, simulações até com o próprio corpo, porque o objetivo é que os alunos compreendam os conceitos de forma acessível e divertida. São aqui uma outra forma de pensar a aprendizagem. E, portanto, cada aula do currículo da UBO já tem uma atividade Unplug associada que reforça os conhecimentos que eles estão a desenvolver no decorrer da plataforma. E, portanto, estas atividades servem aqui também para que os alunos revisitem conhecimentos e aprendizagens que já foram fazendo e podem também ser utilizadas para consolidar estas aprendizagens. Ou seja, além de desenvolverem pensamento lógico, pensamento crítico, a criatividade, servem também aqui como uma ferramenta de consolidação de conhecimentos. E se calhar vocês perguntam quando e como é que vocês podem utilizar estas atividades. Estas atividades são uma ótima ferramenta para usarem antes de uma aula, portanto, para introduzir um tema, para preparar os alunos para a aula digital em si que vão fazer na plataforma, como também podem servir como um momento durante a vossa aula, ou seja, podem servir aqui também como uma pausa ativa ou, como eu referia, para reforçar conceitos. Mas, além disso, podem também ser usadas depois de vocês darem uma aula na UBO, até mesmo como momento de consolidação ou até de trabalho de casa. Por exemplo, vocês deram uma aula sobre algoritmos e no final dessa aula vocês podem sugerir aos vossos alunos fazer uma atividade unplug relacionada com os algoritmos como trabalho de casa. E, portanto, a nossa mensagem é sempre utilizarem estas atividades, mas adaptarem ao contexto da vossa turma e ao objetivo pedagógico do momento.
porque elas têm esta particularidade que são bastante versáteis. Vocês conseguem utilizá-las em diferentes momentos das vossas aulas. E outra questão que também faz sentido é dizer-vos onde é que vocês podem encontrar estas atividades. Portanto, estas atividades estão disponíveis em formato PDF, que a minha colega Joana vai enviar-vos aqui também pelo chat, mas além disso, estas atividades estão também disponíveis dentro da própria plataforma Ubo. Portanto, na área dos desafios, na categoria Desafios Offline, vocês também encontram estas atividades, mas acreditamos que o PDF pode ser mais simples, até mesmo para vocês poderem imprimir e terem este fecheiro convosco para utilizarem na vossa sala de aula. A Joana irá então partilhar convosco. E dito isto, nós acreditamos verdadeiramente que estas atividades Unplug são então aqui uma excelente ferramenta e um excelente momento para trazer mais interação, mais movimento, mais criatividade para as vossas aulas, e tudo isto sem utilizarem os computadores, a internet e tudo isso. Portanto, acreditamos que é aqui uma forma diferente, novamente, de pensar a aprendizagem. Porque lá está, permitem que os alunos experimentem, apliquem e consolidem conceitos de uma forma mais prática, sem ser exclusivamente através do computador. E por esse mesmo motivo, agora vamos então pedir-vos para fazer esta atividade em conjunto connosco. Portanto, a atividade que pensámos é quadrículas pensar em padrões, e eu vou explicar-vos todos os passos para podermos ir fazendo esta atividade em conjunto. Pedia-vos então que me acompanhassem. Então, vamos olhar para esta imagem e eu vou aqui explicar-vos de uma forma simples como é que nós conseguimos fazer uma atividade que ajuda os alunos a pensar de forma lógica, a identificar padrões e a aplicar conceitos de programação através de uma coisa tão simples como uma folha e um lápis. Então, eu vou pedir-vos para vocês olharem aqui para este código que vocês veem aqui, este 131, e tem então aqui uma imagem que acompanha este código. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este primeiro número, portanto, o 1, vai aqui representar quantas quadrículas brancas é que existem no início da vossa folha. O número 3 vai indicar quantas quadrículas pretas é que se seguem na vossa folha. E o número 1, que é o último número, indica quantas quadrículas é que vocês vão ter de branco, ou seja, a branco. E, portanto, se nós desenhássemos numa folha e seguíssemos este código que eu vos expliquei agora, portanto, eu reforço novamente que o número 1 corresponde ao número de quadrículas brancas, o número 3 corresponde ao número de quadrículas pretas e o número 1 corresponde novamente ao número de quadrículas brancas. Se nós desenhássemos este conjunto de números numa folha, seria este o padrão que nós teríamos na nossa folha. E, portanto, isto é uma forma simples de nós codificarmos uma informação a nível, portanto, passarmos destes números para codificarmos esta informação que estamos a ver em algo visual. E tudo isto que eu vos expliquei agora trabalha então aqui o reconhecimento de padrões, que é uma das competências associadas ao pensamento computacional. E, portanto, através de uma atividade tão simples como esta, que vocês conseguem inserir nas vossas salas de aula e nas vossas aulas, nós estamos aqui a trabalhar o reconhecimento de padrões, pensamento computacional, pensamento lógico, e, portanto, por isso é que nós trazemos esta atividade para vocês agora. Então, eu dei-vos este exemplo e eu gostava que vocês acompanhassem aqui nesta folha maior. Então, vendo aqui este código que vocês veem em baixo, este conjunto de números corresponde a cada uma destas linhas que vocês veem aqui no ecrã mais à esquerda. Portanto, temos 9 linhas e estes números aqui correspondem, seguem a mesma lógica do que eu vos estava a explicar agora. Ou seja, este número 2 vai corresponder ao número de quadrículas brancas que existem na folha. Portanto, nós vamos contar 1, 2 quadrículas e vamos pintar. A mesma coisa com os números que se seguem. Ou seja, vamos ter 2 quadrículas a branco, vamos ter uma quadrícula a preto, 4 quadrículas a branco e uma quadrícula a preto. E esta sequência de números segue-se para as primeiras 5 linhas. Eu pedi-vos que vocês fizessem este primeiro passo e que depois confirmassem então aqui no chat se estão a conseguir acompanhar-me para eu também poder avançar com os números seguintes. Eu estou aqui a acompanhar o chat também para perceber se vocês já conseguiram acompanhar ou não.
Ok, ok, perfeitamente, boa. Temos aqui uma professora que nos confirmou. Ótimo. Outro professor que diz que pintou numa grelha em Excel. Excelente, é isso mesmo. Então, hum, a ideia é seguir então este primeiro código nas primeiras 5 linhas e vamos então passar para os números seguintes. Portanto, novamente seguem a mesma lógica. O 2 corresponde às quadrículas brancas, o 6 às quadrículas pretas e o 2 às quadrículas brancas novamente. Este 10 que vocês veem aqui corresponde a uma linha de exclusivamente quadrículas a branco, neste caso. Eu vou só aqui acompanhar o chat, ok? Estão todos aqui a confirmar, muito bem. E o que é que eu vos pedi agora? Portanto, neste caso eu vou partilhar convosco o desenho que eu tenho, portanto a solução final. Acredito que vocês também tenham conseguido chegar aqui à solução, exatamente, é o símbolo da UBO. Eu vou partilhar convosco como é que fica. Portanto, eu na verdade não consigo partilhar convosco, mas vocês conseguem ver aqui um Uzinho. Portanto, isto é o U da UBO e a ideia é exatamente essa, ou seja, através de uma atividade simples como esta, estamos então novamente a trabalhar o reconhecimento de padrões e até mesmo aqui a questão da algoritmia, ou seja, através destas instruções, os alunos já estão aqui a trabalhar estas competências todas que eu vos tenho vindo a falar. E como é que o que é que esta atividade, no fundo, nos ensina? Como é que a informação pode ser aqui representada de uma forma mais compacta e lógica? Como é que nós podemos identificar sequências e padrões? E como é que podemos traduzir instruções que aparentemente podem parecer abstratas para os alunos em algo concreto? E todas estas palavras que eu vos fui dizendo agora, desde a abstração ao reconhecimento de padrões, ao pensamento lógico, à algoritmia, são tudo competências que estão associadas aqui ao pensamento computacional. E por esse mesmo motivo é que nós passamos a mensagem de que é possível trabalhar o pensamento computacional sem utilizarmos computadores, sem utilizarmos a internet e simplesmente com uma folha e um papel, isso é possível de fazer acontecer. E, portanto, eu convido-vos também a experimentarem esta atividade com os vossos alunos, dizer-vos que esta apresentação e todos os materiais que nós vamos utilizar aqui nesta sessão vão ser partilhados convosco. Portanto, quando tiverem acesso à apresentação, gostava que experimentassem com os vossos alunos e que depois nos dissessem o que é que acharam e se correu bem. Até podem partilhar alguma fotografia da imagem que os vossos alunos tenham desenhado. Nós teríamos todo o gosto em receber também. E se entretanto tiverem alguma questão, reforço novamente que podem ir aqui partilhando connosco no chat e nós vamos sempre respondendo. Então, agora que já fizemos esta atividade, que já perceberam como é que é possível fazer uma atividade deste género, eu mostro-vos então mais exemplos de atividades que vocês podem encontrar na UBO. Ou seja, então, na verdade vou voltar aqui atrás para vos explicar. Estas atividades que nós vos estamos a mostrar aqui estão desenhadas por módulo, ou seja, a ideia será aqui dar-vos algumas sugestões de atividades que vocês encontram associadas a estes módulos, mas nós colocamos apenas aqui algumas, vocês depois também podem explorar ou na plataforma ou através do PDF que a Joana depois irá partilhar convosco. Então, começo por esta primeira atividade, e se este objeto fosse um computador, qual é que é o objetivo desta atividade? É introduzirmos conceitos básicos de ciência da computação, pensamento computacional, mas queremos também que os alunos compreendam a evolução da tecnologia e como é que ela funciona. E, portanto, a única coisa que os alunos têm de fazer é pensarem num objeto que não é programável, imaginarem o que é que aconteceria se esse objeto tivesse um computador e basta apenas desenharem esse objeto e escreverem o que é que ele poderia fazer ou para que é que ele poderia ser utilizado. Esta atividade requer apenas papel para desenhar, uma caneta ou um lápis e já estamos aqui a introduzir um dos principais conceitos e uma das coisas que nós trabalhamos aqui na UBO, que é exatamente o que é um computador e para que é que ele serve, que é logo aqui as primeiras aulas que nós temos desenhadas na UB servem exatamente para isso e com esta atividade conseguimos fazer os alunos pensar sobre este tema. Mas além desta, nós temos também uma relacionada com hardware, ou seja, a ideia será aqui os alunos compreenderem como é que o computador é composto, ou melhor, quais é que são as peças que o computador é composto, sendo que uma delas é o hardware. E este conceito de hardware, software, por norma são aqui conceitos mais difíceis dos alunos se calhar perceberem e são palavras assim para eles podem ser um pouco estranhas. Então esta é uma forma mais simples de nós chegarmos aos alunos e de lhes explicarmos um conceito que aparentemente pode ser
um pouco complexo, através desta atividade eles já conseguem desconstruir então o que é o hardware, o que é o software, e conseguem mais facilmente perceber que, ok, então isto é uma peça que faz parte do computador, e conseguem também até chegar àquilo que é a função específica, por exemplo, desta peça que é o hardware. E, portanto, para fazer esta atividade, os alunos vão construir uma estrutura de computador e utilizam materiais reutilizáveis. Portanto, novamente, a mensagem que eu trazia no início, de que quando nós pensamos a UBO, quisemos trazer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela questão de maior consciência do papel dos alunos no mundo e a questão da responsabilidade. Através dessas atividades nós queremos manter também esta missão que temos, e por isso mesmo trazemos aqui também a questão dos materiais reutilizáveis para fazer este tipo de atividades. E por esse mesmo motivo, os alunos conseguem então trabalhar esta questão da reciclagem, de aproveitamento de materiais, para fazer uma atividade que ao mesmo tempo está ligada com ciência da computação e a desenvolver estas competências todas, nomeadamente aqui mais a criatividade. Mas além destas duas atividades, no módulo seguinte, portanto no módulo dos robôs, os alunos são aqui convidados a construir um objeto, neste caso é um robô. Nós na UBO temos concursos do ano, e os concursos do ano envolvem a construção aqui de robôs e robôs reutilizáveis, e portanto é uma boa atividade também para vocês começarem a fazer com os vossos alunos, até porque eles também podem candidatar-se a estes concursos. E por esse mesmo motivo, esta atividade serve exatamente para os alunos conhecerem os diferentes tipos de robôs que existem. Até podem começar por ter um momento mais no computador, mais digital, ou seja, pesquisarem que tipos de robôs é que existem, quais é que podem ser as funções destes robôs, e depois convidá-los a construir o seu próprio robô através novamente de materiais recicláveis, e só utilizando folhas, canetas, lápis, tudo materiais que eles têm e que não precisam de recorrer ao computador. Ou seja, podem fazer uma pesquisa inicial, mas depois a ideia e o desafio aqui é pensarem eles próprios e imaginarem como é que seria o seu próprio robô se eles tivessem que agora construir um. E além desta atividade, temos ainda mais uma dentro deste módulo, portanto, o percurso para o robô que eles já criaram. Portanto, ok, agora já pensaram no vosso robô, então vamos dar continuidade a esta atividade. Agora vamos pensar como é que o nosso robô se vai poder movimentar, e a ideia aqui seria eles criarem um tapete com várias rotas para o seu robô. E porquê é que isto aqui também é importante? A questão aqui das rotas, a questão dos percursos, dos algoritmos. Portanto, algoritmos são aqui conjuntos de instruções, e estas instruções têm que ser claras, têm que ser simples, e o facto dos alunos estarem aqui a criar um tapete para o robô que já desenharam serve exatamente para isso. Ou seja, vocês conseguem introduzir aqui também o tema dos algoritmos e do pensamento algorítmico, no sentido em que, ok, então o teu robô vai querer movimentar-se por estes diferentes sítios, mas para ele se movimentar dentro destes diferentes sítios, ele vai ter que ter um caminho claro, desenhado, com estrutura, com lógica, e é uma forma, novamente, que eu volto a referir, simples e fácil de vocês passarem esta mensagem, e ao mesmo tempo eles estão a colocar em prática e estão a colocar todos estes conceitos que já vieram a aprender no papel, e, como vocês costumam também dizer, e nós também, conseguem pôr então as mãos na massa. E agora, sim, damos aqui um exemplo de alguns robôs que foram construídos pelos alunos. Ou seja, aqui no lado direito vocês conseguem ver o desenho de um dos robôs que os alunos desenharam. Portanto, eles fizeram o planeamento em papel, desenharam aquilo que gostavam de ter criado, e depois colocaram em prática, utilizando novamente este tipo de materiais, ou seja, materiais reutilizáveis. Aqui temos este robô, mas aqui no lado esquerdo vemos um que, por exemplo, foi criado com rolhas, e aqui em baixo com outros tipos de materiais também. E agora mostro-vos mais uma, portanto, aqui no módulo dos algoritmos. Portanto, este é uma atividade que se chama Jogos do Dia a Dia, e a importância aqui desta atividade é para passarmos a mensagem do que é o código nos computadores e nos algoritmos. Portanto, os algoritmos e a algoritmia está aqui muito associada, como eu dizia, à construção de instruções claras, não é? Portanto, um algoritmo é aqui um conjunto de passos que tem que ser claro e tem que ser simples para que o nosso robô possa responder àquilo que nós estamos a pedir que ele faça. E, portanto, esta atividade serve exatamente para isso. Ou seja, nós convidamos os alunos a pensarem num jogo,
e até pode ser, novamente, buscar aqui exemplos e tarefas que eles já fazem no seu contexto de dia a dia. Portanto, pedimos-lhes a eles para pensarem, por exemplo, no desporto favorito deles e que têm que escrever um conjunto de regras principais. E para que é que estas regras servem? Estas regras podem então ser o nosso algoritmo, em que, lá está, um jogo funciona sempre com regras. E nós temos sempre de saber as regras antes de jogarmos um jogo, correto? Então, os alunos, ao pensarem num jogo relacionado com o desporto favorito deles, por exemplo, futebol, no futebol existem um conjunto de regras que as pessoas têm que seguir para poderem jogar um jogo de futebol. E sabemos que há certas coisas que não podem ser feitas ou outras que fazem sentido ser feitas, e essas regras todas, novamente, essas regras todas são exatamente importantes para que o jogo funcione. E, pegando no exemplo do mundo real, pegando em algo que os alunos conhecem, estamos então aqui novamente a trazer este tipo de pensamento e este tipo de competências do pensamento algorítmico. Portanto, isto é tudo importante porque, novamente, é possível trabalhar o pensamento computacional sem utilizar os computadores e só ir buscar exemplos do dia a dia, tarefas simples como estas, que só necessitam destes materiais que nós facilmente temos acesso. Outra atividade também muito gira é aqui o programar o professor. Aqui embaixo até encontramos um exemplo de uma professora com a sua turma, em que os alunos são convidados a programar uma personagem, e neste caso a personagem será então o professor, e o que os alunos têm apenas de fazer é dar um algoritmo para que o professor siga essas instruções passo a passo e que realize uma tarefa. Por exemplo, nós aqui colocamos o acender a luz ou escrever no quadro. Para nós já sabemos que para escrever no quadro temos que ir buscar um lápis ou um giz, temos que escrever no quadro. Mas os alunos pensarem em todos os passos que são necessários, o professor tem que andar um certo número de passos, tem que virar-se para um certo lado, tem que depois ir buscar o lápis, tem que escrever. Tudo isto são exercícios importantes para que os alunos comecem a desenvolver este tipo de pensamento. E esta é uma das atividades que faz exatamente isso. E, portanto, dito isto, eu vou passar aqui para um outro módulo, portanto, um módulo das repetições. Já falámos de algoritmos, já falámos aqui desta parte mais dos robôs, mas é importante também falar-vos das repetições, ou seja, no nosso dia a dia, nós temos sempre tarefas repetitivas que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, o acordar é uma tarefa que nós fazemos todos os dias, não é? Mas há coisas que nós fazemos todos os dias que os alunos já fazem também, mas nem se apercebem que isto também está ligado com este tema que nós estamos a falar hoje. Ou seja, falo-vos dos ciclos da natureza, mas posso-vos falar também de outras. Então, nós costumamos, quando contactamos com alunos e com professores, mas principalmente com alunos, costumamos sempre de ir buscar exemplos que eles já conhecem. E falo-vos, por exemplo, lavar os dentes. Lavar os dentes é algo que nós já fazemos todos os dias e que os alunos fazem, mas eles às vezes nem se apercebem que o lavar os dentes também tem uma sequência. Logo, também tem aqui um conjunto de instruções associadas, também tem um algoritmo por detrás e também pode envolver aqui um certo número de repetições. Ou seja, os alunos vão colocar a escova na água para lavar os dentes, escovam e depois vão bruxar, mas eles fazem isso um certo número de vezes. E esta parte aqui das repetições também se encaixa aqui e também está ligada com a questão dos padrões, que é novamente uma das competências associadas ao pensamento computacional. E, portanto, dito isto, eu falo-vos então dos ciclos da natureza, ciclos exatamente porque é algo que se repete um certo número de vezes, e é importante esta atividade porque está ligado com o tema das repetições, dos ciclos, mas ao mesmo tempo está ligado com a questão das estações do ano, do ciclo da água, e aqui vocês conseguem perceber a questão das STEAM, ou seja, eu dizia-vos no início que nós vamos buscar as STEAM e que conectamos aqui a ciência, a tecnologia, as artes e a engenharia, mas nestas atividades, nesta atividade em concreto, nós fazemos exatamente isso e de forma mais clara, porque estamos aqui a ligar a questão das ciências para os alunos também perceberem, com um exemplo mais próximo da realidade deles, como é que vocês podem trabalhar aqui esta questão e como é que trabalham este tipo de competências. E, novamente, vocês, se forem olhando aqui para os materiais que nós colocamos nos slides, veem que é algo tão simples como folhas, lápis, canetas, e, novamente, não veem aqui recurso aos computadores. E, portanto, seguindo aqui para as condições e bugs, também são um tema aqui importante. Portanto, as condições,
Nós costumamos sempre dar o exemplo da chuva. Se está a chover, então nós não vamos sem um casaco para a chuva, ou se não está a chover, não vamos para a praia. Tentamos sempre ir buscar estes exemplos para os alunos conseguirem perceber mais facilmente estes conceitos, sendo que estes conceitos estão todos eles ligados à ciência da computação e à programação e ao pensamento computacional também. E a questão aqui dos bugs. Bugs são, no fundo, erros inesperados na nossa programação. E dizer, se calhar, este conceito de bug ou debug é como é que nós corrigimos os nossos erros na programação, pode ser palavras novamente mais complicadas, como aquela do software e do hardware. E por esse mesmo motivo trazemos atividades deste género para simplificar estes conceitos. E nesta atividade em concreto, os alunos teriam apenas de desenhar 3 círculos, pintar com 3 cores à escolha, e no fundo o que teriam de fazer era recortar estes círculos e escrever um conjunto de comandos para cada cor, ou seja, cada uma destas cores teria aqui um conjunto de comandos diferente e teríamos de fazer depois algo, ou seja, o amarelo poderia ser: se está a chover, então eu não vou para a praia. O cor-de-rosa até poderia ser: se o meu colega está a falar, então eu vou aguardar para depois poder falar, algo assim deste género. E o debugging, como eu dizia, é a forma como nós corrigimos os erros que surgem na nossa programação. E vocês virem aqui em baixo tem um exemplo de uma atividade, esta aqui até é do Halloween, em que os alunos teriam de completar este labirinto, mas aqui havia um erro neste labirinto e os alunos teriam de descobrir qual é que era e definir então o algoritmo para que a personagem chegasse ao fim do labirinto. E dar mais um exemplo aqui nos eventos. Portanto, os eventos são aqui, ou seja, influenciam aqui as nossas instruções e, portanto, os alunos o que teriam de fazer é inventar um comando onde cada um dos botões fizesse uma ação diferente, ou seja, um evento é quando nós disputamos alguma ação. O que é que isto quer dizer? Nós temos um comando e os comandos da PlayStation, por exemplo, têm diferentes botões. Quando nós carregamos nos diferentes botões, se vocês virem a nossa personagem, ela vai fazer diferentes coisas e está associada a diferentes ações. A nossa sugestão seria exatamente essa: seria os alunos construírem o seu próprio comando e perceberem como é que cada um dos botões vai disputar diferentes ações. E, novamente, os eventos são um dos conceitos que está associado aqui à questão da ciência da computação, da programação, do pensamento computacional. Instruções em paralelo é mais um dos módulos que é importante também falar. Portanto, a questão das tarefas em paralelo, no decorrer das aulas da UBO, vocês encontram alguns vídeos, e há vídeos onde nós explicamos este conceito, em que nós mostramos um robô e o número de tarefas que ele consegue fazer ao mesmo tempo em comparação ao número de tarefas que um humano consegue fazer. E aqui seria a proposta para os alunos de pensarem em atividades que envolvessem 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. E eles teriam de escrever estas atividades numa folha de papel. E, novamente, esta atividade, o facto de eles terem de escrever estas tarefas, até poderiam ligar com o pensamento algorítmico e pedir-lhes para explicarem, dentro destas diferentes tarefas, o que é que eles teriam de estar a fazer ao mesmo tempo. Portanto, com estas atividades vocês, no fundo, conseguem ir buscar as diferentes competências que eu já vos falei, ao mesmo tempo conseguem trabalhar as diferentes áreas do pensamento computacional e, em cima de tudo isto, conseguem estar a trabalhar também ciência da computação e programação sem necessariamente recorrer ao computador. Eu agora mostro-vos aqui mais exemplos destas atividades. Vocês veem aqui alunos que estão a desenhar estes diferentes símbolos. Aqui em cima temos uma atividade de código binário. Código binário é a forma como os computadores comunicam, portanto com o 0 e com o 1, e eles estão a fazer aqui uma atividade de código binário no papel. Ou aqui neste lado estão a fazer a nossa atividade também no chapéu de papel. Portanto, convido-vos a explorar estas atividades, a experimentarem nas vossas salas de aulas, partilharem connosco o que é que acharam, se fez sentido, se têm sugestões de outras atividades que gostassem também de incluir. Nós estamos super disponíveis para vos ouvir. E eu agora pedia então aqui à Joana para também conversarmos um bocadinho com a professora Diana. Olá, boa tarde a todos. Então, eu não vou tirar muito tempo e vou passar desde já a palavra aqui à professora Diana, que se vai apresentar. Força, Diana. E obrigada desde já por aceitares o desafio de falar um bocadinho com os nossos professores. Olá, então, boa tarde a todos. O meu nome é Diana, eu sou professora no Algarve. Conheço a UBO
mais ou menos já há 2 anos, porque o meu agrupamento partilhou connosco o projeto. O interesse surgiu precisamente porque o currículo obriga-nos e pede-nos que trabalhemos todos estes conteúdos, pensamento computacional, resolução de problemas, que a questão da literacia mesmo digital, a segurança da internet e depois o currículo de cidadania que também voltou a mudar. Portanto, precisei de procurar valências para abordar precisamente esses conteúdos e encontrei na UBU essa solução. E certamente que muitos de vocês até estão cá porque tiveram o mesmo problema que eu. Como é que isto correu? Eu explorei a UBU de uma forma até um bocadinho autodidata, só mais tarde é que descobri que eles têm formação creditada e eu agora até estou a participar numa formação creditada pela UBU. E então, inicialmente criei a turma, foi bastante fácil, bastante intuitivo. Os poucos problemas que tive, eles têm um chat, também resolveram logo na hora as minhas dúvidas, né? Porque era tudo novo para mim. E pronto, a minha turma aderiu imenso. Eu tenho uma turma de 4º ano este ano. Tenho alguns alunos do 3º ano também e esses alunos inclusive têm medidas seletivas, portanto são alunos com necessidades educativas especiais. E a verdade é que a UBU me permite, nessa hora, pronto, nós trabalhamos a UBU todas as sextas-feiras, na parte da manhã, e a UBU permite nessa hora ter até alguma heterogeneidade na turma, porque é muito intuitiva, tem muito o controle do erro, motiva imenso, há sempre muito feedback, aquilo tem os bonequinhos que eles gostam, os sons, sempre o feedback que acertou, se não conseguiu dar alguma ajuda e eles conseguem novamente, consigo fazer trabalho de pares, trabalho individual, pronto. E portanto a minha experiência tem sido bastante positiva. Contem que nos primeiros dias vai ser para haver ali alguma confusão, uma confusão boa, né? Porque eles realmente gostam e querem fazer todas as aulas logo e querem descobrir tudo e não querem esperar pelo colega do lado, querem avançar, professora, posso ir, professora, ajuda-me, não estou a conseguir. Pronto, depois é aqui que entra o papel do professor, de mediar, de saber esperar, de resolver, ter alguma resiliência, alguma persistência, ler melhor, prestar atenção, ver a dica que o jogo deu, pronto, para eles viverem essa evolução da forma mais autónoma possível, que é dos maiores valores na minha sala de aula e que será depois para a vida deles. Joana, pedia que te passasse, por favor. Como assim ainda não conheces a UBU? É uma plataforma digital pensada para crianças dos 6 aos 12 anos de idade. O conteúdo está organizado em módulos e aulas diversificadas, com recursos interativos, jogos, vídeos e exercícios. E cada atividade está integrada com o currículo. Assim, os alunos desenvolvem leitura, conhecimento do mundo, raciocínio lógico e pensamento computacional, trabalhando individualmente, a pares ou em pequeno grupo. E o melhor é que a plataforma dá feedback constante e controle do erro, promovendo assim a autonomia. Em cada aula tens acesso aos sumários e objetivos, sempre tendo em conta o desenvolvimento sustentável. Através do chat e dos relatórios, podes acompanhar o desempenho dos teus alunos, identificar dificuldades e apoiar quem mais precisa. É mesmo um grande apoio em sala de aula. Sigam para mais dicas. Pronto, este conteúdo eu gravei porque eu tenho a minha página também no Instagram, que partilho precisamente recursos e coisas que eu crio ou que uso, porque há muita coisa boa também que podemos utilizar e a pessoa só tem 24 horas no dia, não tem mais. Então, além daquilo que eu crio, também partilho plataformas que encontro, jogos, outro material didático, que é o Sorrir e Aprender, é a minha página do Instagram, também tem no Facebook. E partilhei este vídeo porque realmente, para quem está numa escola pública como eu, é totalmente gratuito, temos acesso a toda a plataforma, há esses relatórios que também depois me ajudam na parte da avaliação, no estudo do meio, a parte da tecnologia, trabalhar conteúdos de cidadania, como a questão aqui do desenvolvimento sustentável e outros domínios também do currículo. Podes passar, Joana, por favor. Pronto, eu sei, aulas com computador são um autêntico desafio, mas não precisas de computador para desenvolver o pensamento computacional com os teus alunos. A UBU criou a Code Week para tornar a programação acessível a todos, mesmo sem computadores. Têm de inscrever-se no desafio, realizar as fichas que são enviadas semanalmente e enviar fotografias desses trabalhos.
Pronto, eu também partilhei, este foi aliás o primeiro vídeo que eu fiz sobre a UBO, porque eles fizeram a Code Week precisamente para passar esta mensagem de que para trabalhar o pensamento computacional não é preciso os computadores. Felizmente eu não tenho grande esse problema, a minha escola está equipada com internet, os meninos têm todos computadores ou tablets, não temos muito, mas temos alguns, portanto não é um problema para mim. Mas sei que no meu agrupamento há escolas que têm esse problema por falta de internet ou porque as crianças não trazem os kits ou não têm aquela autonomia a mexer no computador. E a verdade é que dá recebemos no e-mail, não é? Enviam-nos vários documentos, vários trabalhos, várias fichas de trabalho para trabalhar isso mesmo. Eu deixei aqui no canto superior esquerdo algumas atividades. Umas foram agora na altura do Natal, esta dos transportes públicos foi nesta questão da Code Week. Pronto, tudo o que é labirintos, códigos, a questão da cidadania, trabalhar a internet de forma segura, o que é que nós devemos mostrar ou não na internet, segurança das palavras-passe, esse conhecimento que é muito importante dotarmos os nossos alunos, porque cada vez mais eles têm acesso a estes instrumentos e é importante não que não os usem, mas que os saibam usar de forma segura. E pronto, pus também aqui a roda que a Sara já falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A verdade é que eu, sexta-feira, é o meu dia mais interdisciplinar e a UBO é o meu maior braço direito nesse sentido, porque com isso eu consigo sempre trabalhar imensas coisas. Boa, muito obrigada, Diana, pela tua partilha e pelo que tens feito com os teus alunos e por partilhares connosco também imagens e vídeos dos alunos que nos trazem sempre alegria ver como é que eles estão na plataforma. É uma loucura, nós sabemos, mas obrigada pelo tempo, obrigada por partilhares connosco. E a Diana está aqui também até o final do webinar, portanto, qualquer questão que tenham, podem colocar também para a professora Diana. Boa, Sara, força. Muito obrigada mais uma vez, Diana. Então, eu vou só aqui voltar novamente a partilhar. Ok, eu penso que já estão a ver, certo? Ok, Sim. boa. Então, depois de vos falar agora sobre todas estas atividades, da Diana também ter feito a apresentação dela super enriquecedora também, eu convidava-vos a criarem a vossa conta, caso ainda não tenham conta criada na UBO. Portanto, para escolas públicas no continente, este é o link. Para escolas públicas nos Açores, temos aqui o link em baixo. Para privados ou outras regiões, têm aqui o nosso link para o nosso site e tem também o nosso e-mail do olá@ubo.io. A Joana vai também partilhar todos estes links e contactos e tudo isto no chat para vocês também terem acesso. Não precisam de criar já a vossa conta, mas deixamos-vos aqui à vontade para caso queiram fazer, terem todos os recursos necessários. E agora, avançando para o momento de perguntas e respostas, nós gostávamos de abrir então aqui o chat antes de terminarmos. Gostávamos que vocês colocassem todas as questões que têm relacionadas com o tema das atividades Unplugged ou sem serem relacionados com este tema e também podem ser questões tanto para mim como para a Diana, estejam à vontade. Gostávamos mesmo que fossem partilhando aqui a vossa experiência, dúvidas e que fosse algo mais interativo para não ficarmos aqui também todos em silêncio. Sara, acho que já tem aqui uma pergunta. Eu não sei se, entretanto, já tem várias, não é? Não sei se tem antes. Penso que não vi a questão. Mas temos aqui uma a perguntar como é que foi a primeira aula UBO, Diana, e como é que te preparaste? Ok, a primeira aula, lá está, eu primeiro em casa, quando recebi o e-mail do agrupamento, aquilo dá acesso e pede-me para criar a turma. Pergunta-me qual é o ano de escolaridade, eu pus o 4º ano, e eles devem, não sei, agora a Joana deve explicar isso melhor, mas não sei se adaptam ao ano de escolaridade ou à idade dos alunos. Pronto, sei que me pediram o ano e que perguntaram quantos alunos são. Porquê? Porque eles criam um nickname para o aluno e também por causa da proteção de dados. Por exemplo, o Foca Suave, e depois é mesmo engraçado, dá logo risota na sala. E eles criam a password. A password eu aconselho-vos a usar só uma.
e eu usei uma minha e não permiti que ninguém alterasse, porque depois eles perdem passwords, esquecem-se, etc. Portanto, eles tiveram que memorizar o nickname e a password é igual para toda a gente. E depois tem níveis, portanto, do módulo 1 tem nível 1, nível 2, nível 3. O que eu faço é, no início, vemos qual é o sumário de cada aula e combinamos. Hoje fazemos uma aula ou fazemos duas. Esta aula fala sobre o... Sei lá, há uma aula que fala sobre a vida do caracol. O que é que o caracol faz na primavera, o que é que o caracol faz no inverno. Ok, então, vamos fazer essa atividade, fazemos já a aula 7, ninguém avança da aula 7, porque depois vamos fazer uma pesquisa sobre o caracol e fazemos um texto informativo. Pronto, e depois ligo também com conteúdos da escola. O que é que eu estava a dizer da primeira aula? Dá sempre confusão, porque, lá está, não põe a password mal, a professora não está a dar, professora não pus bem o meu nickname, professora já não me lembro qual era, professora acabei a aula 1, já posso avançar para a 2 e se calhar há um aluno que ainda está a tentar entrar na conta. Portanto, não vos vou dizer que isto de repente vai ficar tudo zen a trabalhar a Ubo. Não, as primeiras aulas dá sempre aqui algum rebuliço, mas agora eles são extremamente autónomos, temos já, claro, alguma organização e é aí que o professor também entra em ação de organizar, planear o que é que vamos fazer e depois cada um tem o seu ritmo. Há vezes que alguns acabam mais cedo, vão ajudar outro colega ou passam já para a atividade seguinte, vocês depois vão vendo. Em casa, trabalho de casa, e eu vejo sempre quem é que errou, quem é que teve dificuldades, quem é que não conseguiu acabar a aula. Às vezes também permito que eles acabem em casa, aquilo dá para barrar ou bloquear as aulas seguintes, portanto, eles depois não têm hipótese de fazer outras aulas. Eu, sinceramente, não sei o que é que... Se a Joana me perguntasse, Diana, o que é que tu melhoravas? Não sei dizer. Acho que a nível de motivação, de exigência, de permitir a criatividade, eu acho que está lá tudo. Daí eu também partilhar esse feedback. Muito obrigada, Diana. É isso mesmo. E se calhar respondendo agora também aqui a outras questões que os professores estão aqui a colocar, de como é que podem aceder a estes recursos offline e a questão do e-mail institucional, eu se calhar já vou à questão do e-mail institucional, mas estes recursos que nós falámos agora e para criarem a vossa conta é exatamente o processo que a Diana referiu. Eu se calhar antes de dizer como é que acedem aos recursos offline, se calhar complemento com nós sim adaptamos o currículo às idades dos alunos. Portanto, a ideia aqui será termos um currículo adaptado dos 6 aos 12 anos de idade. Portanto, naturalmente, um aluno que está agora no primeiro ano não terá as mesmas competências já super desenvolvidas, enquanto que um aluno de terceiro e quarto, se calhar, já terá essas competências. Então, portanto, nós temos um currículo adaptado no primeiro ano, um para o segundo, depois o terceiro e quarto é partilhado à variante, mas a ideia é aqui termos este ajuste. E para acederem a estes recursos offline que falámos agora, quando vocês entram na plataforma, vocês têm uma área que se chama a área dos desafios e dentro da área dos desafios há uma categoria que se chama desafios offline. A Joana depois também pode partilhar aqui o link convosco para vocês irem diretamente a esses desafios, mas é desta forma que acedem a estes recursos que nós viemos aqui a falar. Depois, sobre a questão que têm colocado aqui sobre como é que podem fazer a inscrição, se é com o e-mail pessoal ou com o e-mail institucional, é algo que vocês podem escolher, ou seja, podem criar a vossa conta tanto com o e-mail pessoal ou associarem o vosso e-mail institucional. Ainda assim, se quiserem, se já tiverem criado uma conta com o e-mail pessoal e quiserem trocar para o e-mail institucional, podem fazê-lo. Basta enviarem-nos um e-mail para o olá@up.io que nós podemos apoiar nesse sentido. E entretanto, estou só aqui a confirmar se existem mais questões, mas eu penso que não. Temos aqui a Sandra que tem a mão no ar, penso que quererá falar, correto? Eu acho que já consegue ativar o som, Sandra. Não sei se me ouvem. Sim, ouvimos. Ok. Então, eu estava a ouvir a colega do Algarve a falar. Eu estou no agrupamento de Castro Verde há 3 anos. Há 3 anos que eu trabalho com o UB. Eu trabalho com o UB no primeiro ciclo porque eu, sendo técnica especializada, estou a fazer a capacitação digital de todos os alunos do primeiro ciclo. São 200 e qualquer coisa alunos. Eu também faço
portanto, a constituição das turmas acontece de forma muito simples. Eu não tinha nenhuma experiência de UP quando comecei há 3 anos atrás e não tive formação antes e, portanto, não tive nenhuma dificuldade em fazer a constituição das turmas. É muito intuitiva. É muito fácil nós criarmos as turmas e nós fazermos essa constituição. Os miúdos, eu estava a ver a condução da aula, eu faço de maneira um bocadinho diferente, ou seja, eu tenho as aulas todas abertas do primeiro ano, eu só estou a trabalhar o UB este ano com os alunos do primeiro, estou a utilizar outras ferramentas que os outros anos, e no primeiro ano os miúdos ainda não sabem ler, mas cada um deles vai evoluindo de maneira diferente. Ok, eu tenho alunos do primeiro ano que estão na aula 13, tenho alunos do primeiro ano que estão na aula 7, tenho alunos do primeiro ano que estão na aula 5, tenho alunos do primeiro ano que estão na aula 12, sendo todos da mesma turma. E dentro das várias turmas eu tenho alunos em vários níveis. O que eu faço? Eu chego a todos quando eles me pedem ajuda, quando eles se deparam com um problema que não conseguem resolver. Portanto, isso é aquilo que eu tenho feito e tem resultado. Eles, no dia das aulas do pronto, ficam todos hiper mega felizes. Agora, isto que vocês estiveram a partilhar connosco hoje sobre o offline é realmente importante e colmata aqui um espaço, porque eu a semana passada tive essa dificuldade, estava a chover muito, tinha que os levar para uma sala de informática, eles iam apanhar chuva. E acabei por fazer uma coisa parecida com isso que encontrei na IA, não é? Tive a ensiná-los a construir um smile com códigos, com cores, mas não sabia que dentro do Uber havia esses recursos. Portanto, para poder fazer uma aula offline, pô-los a pensar também um bocadinho sobre o assunto. Obviamente que isso agora aqui, para mim, é de grande agrado, não é? Porque não preciso de sair da ferramenta para criar uma aula um bocadinho diferente. Sim, é isto. Era só isto que eu queria partilhar. Olha, agradecemos imenso a sua partilha, Sandra. É super interessante ouvirmos diferentes perspectivas, diferentes formas de trabalhar a UBO e gostamos bastante do facto de, pronto, este webinar ter trazido aqui também valor para vocês e propósito para as vossas aulas e também outros exemplos de ferramentas que vocês podem utilizar. Portanto, agradecemos imenso a sua participação, foi ótimo. Desculpe, também intuitivamente, vocês fazem uma proposta para eles criarem a questão dos computadores e eu, do nada, eu criei isso com os meus alunos este ano e andava na internet à procura de um dia dos computadores, porque eles fizeram os computadores e eu queria ter um dia para eles fazerem uma exposição. Mas não há o dia dos computadores, o dia dos computadores é 15 de agosto e estamos todos em casa, portanto queria arranjar aí um cenário que fosse adequado para mostrarmos à comunidade o que é que aquelas crianças desenvolveram, não é? Porque desenvolveram com lata, com linha, com cartão, com plástico, com não sei o quê. E eu tenho realmente obras-primas feitas pelos miúdos do primeiro ciclo. Computadores, tablets, uns com, inclusive com placas. Uma fez a caixa dos sapatos e fez na parte de dentro o hardware todo e depois pôs em cima o teclado. Pá, coisas fabulosas, mas que, bom, gostava de fazer aí uma exposição com estas coisas que também fazem parte do currículo da UBI, que eu não sabia, não fazia a menor ideia, foi só um processo. Sandra, ia dar uma sugestão que dia, até estava aqui a confirmar, dia 22 de Abril. Sim. Calha no Carnaval, não calha. Não. No Carnaval, na Páscoa, nas férias, estava a ver se calhava na interrupção, que é o Dia Mundial da Terra. Pronto, para trabalhar mesmo esta questão do equilíbrio entre a sustentabilidade e a tecnologia, se calhar era uma ideia, já que o agosto não é viável. Pois não. Está bem. Sim, se calhar essa data Vou tomar essa nota. E já agora obrigada. Também, nesse caso, Sandra, também convidamos-la novamente a participar nos concursos. A Joana também já enviou o link, portanto, se tem tantos trabalhos interessantes também já criados pelos seus alunos, também convidamos a experimentar participar com os alunos e com estes trabalhos também. Está bem, eu depois entro nessa parte do site e vejo. Tá. Boa, muito obrigada. Obrigada.
Entretanto, vou só aqui confirmar se temos mais questões. Temos aqui uma questão do Paulo. Qual a diferença entre ter uma conta pessoal onde posso fazer tudo e ter acesso via escolas públicas? Eu criei no link, mas foi dar a homepage na mesma. Não existe diferença, ou seja, associar o seu e-mail pessoal à conta que cria na UBO, desde que ela esteja associada à sua escola, não tem diferença. Não sei se respondi à sua questão, Paulo. A UBO tem materiais para secundário e profissional. Então, neste momento, nós não temos materiais para secundário e profissional, contudo, temos professores que utilizam a UBO com alunos mais velhos e noutros contextos e que funciona para estes professores. Portanto, nós até sugerimos experimentar criar uma conta, neste caso Luísa, e experimentar, ou seja, a turma que queria associar, por exemplo, o sexto ano de currículo e ver se, por exemplo, com esses alunos funcionaria, ou experimentar até, isto porque a UBO, além de ter desafios, também tem uma área de projetos. E a área de projetos é uma área mais livre, onde os alunos podem programar projetos. E estes projetos tanto podem ser sem nenhum template, ou seja, um projeto livre, sem contexto nenhum e o aluno cria, ou então pode ser um projeto que é criado tendo por base um template. Para estes alunos mais velhos, se, por exemplo, esta lógica de aulas não fizer sentido para estes alunos mais velhos, pode, por exemplo, experimentar fazer estes projetos, ou seja, seguir esta área dos projetos com os seus alunos, visto que pode ser assim um bocadinho mais desafiante para eles programarem e ainda assim estão a explorar esta área esta parte da programação. Portanto, para nós, ou seja, essa seria a nossa sugestão, Luísa. Ok, ótimo. Nós gostávamos imenso que depois partilhasse connosco também a sua experiência, se correu bem e até mesmo algum projeto que os seus alunos tenham criado. Teremos todo o gosto em ver. E entretanto, eu não sei se mais algum professor tem alguma questão, mas entretanto, se surgirem, nós vamos respondendo aqui no chat. Eu vou só avançar para o nosso slide seguinte. Portanto, dizer-vos que no dia 4 de março teremos um novo webinar, portanto, nós temos o link de inscrição aqui, mas todos estes links, todos estes materiais, novamente, nós vamos partilhar convosco, e adiantar já que este próximo webinar vai ser relacionado com projetos interdisciplinares, portanto, neste caso, Luísa, se calhar fará sentido para si assistir a este webinar. Neste webinar em concreto, vamos falar-vos como podem planear, criar e programar projetos, recorrendo aqui à programação com blocos. Vamos ter novamente uma professora convidada, a professora Goretti, do agrupamento de escolas de Rio Novo do Príncipe, em Aveiro. Este webinar será aqui às 5 para Portugal e às 2 no Brasil. E, portanto, convidamos-vos a inscrever, caso faça sentido para vocês o tema e caso tenham interesse. E dizer-vos também que temos um vídeo disponível na nossa conta de YouTube, onde nós falamos exatamente sobre estas atividades Unplug em contexto de sala de aula e, portanto, convidamos-vos também a ver este vídeo, caso faça sentido para vocês e caso queiram também retirar algumas ideias do que nós sugerimos no vídeo. Portanto, também partilhamos este link convosco. E, no modo geral, era isto que tínhamos para vocês hoje. Nós deixamos aqui o nosso e-mail para nos enviarem qualquer mensagem de dúvida que tenham e também aqui o nosso botão de fala connosco para retirarem qualquer dúvida. E, entretanto, temos aqui mais uma mão no ar, da Iris. Não sei se tem alguma questão, Iris. Acho que não. Bem, se entretanto tiver alguma questão, nós também podemos esclarecer. No fundo, era isto. Portanto, o botão fala connosco para retirarem as vossas dúvidas dentro da vossa conta. No canto superior direito, quando carregam no vosso nome, abre-vos um menu e tem lá o Fala Connosco. Podem enviar-nos uma mensagem e nós respondemos sempre. Ou então através do olá@ub.io. E era isto que tinha para vocês. Vou só novamente passar aqui só pelo chat para ver se... há aqui mais uma pergunta do João. A partir de que faixa etária ou ano de escolaridade será recomendável um contacto mais direto com atividades desenvolvidas em tablets ou outros dispositivos digitais? Não sei se esta pergunta seria para mim ou para a Diana, mas se calhar convidava a Diana aqui a responder.
Inclusive, também já, quando eu comecei a partilhar no Instagram, algumas educadoras de infância ficaram motivadas com a versatilidade da plataforma, mas efetivamente para pré-escolar não aconselho. Aconselho a partir dos 6 anos e com ajuda, como a Sandra tinha partilhado, com 6 anos, e é o mesmo que eu faço com os meus alunos do terceiro ano, com medidas seletivas. Portanto, aqui muito apoio na leitura das tarefas e das instruções, da atenção. Pronto, o próprio contacto com a tecnologia, o cuidado que eles têm que ter com os aparelhos, portanto, pelo menos os 6 anos, não aconselho menos do que isso. Muito obrigada, Diana. Eu penso que respondeu à questão do professor. E entretanto, exatamente, os professores estão aqui novamente a perguntar se receberão todos estes links e tudo isto por e-mail. Sim, receberão. Eu aproveito também para referir que, caso queiram receber um certificado de participação neste webinar, precisam de nos enviar um e-mail para o olá@ubo.io. Nós não conseguimos ter acesso a quem é que esteve exatamente presente e, portanto, se quiserem ter acesso, nós pedimos que nos enviem esse e-mail. E a gravação também recebem, portanto, todos os materiais, a gravação, tudo isso é tudo enviado para vocês, não se precisam de preocupar. Mas ainda assim, se tiverem alguma questão, novamente deixamos-vos o e-mail. E eu penso que podíamos terminar por hoje. Agradecer-vos imenso por estarem aqui presentes, por estarem aqui a ouvir o nosso webinar e espero mesmo verdadeiramente que tenha tido interesse para vocês e que tenham retirado algumas ideias. Espero que de alguma forma vos tenha motivado a começar a utilizar estas atividades e a colmatar aqui alguns passos que se calhar, alguns momentos precisavam de alguma atividade. Espero que este webinar tenha trazido esse propósito e tenho cumprido esse propósito no fundo. E mais uma vez agradecer à Joana e à Diana por também estarem aqui comigo hoje. E acho que é isto. Até breve, um ótimo final de dia e boa tarde a todos. Obrigada a todos. Vou dar então por encerrado o webinar. Boa continuação. Obrigada, Diana. Tchau. Obrigada.